Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Industrial. Eu sou a Mariana Bertoldi e hoje o nosso tema vai ser um tema muito bacana, que é um conteúdo muito rico, que a gente vai falar tudo sobre inteligência artificial. E aí, deixa eu explicar para vocês mais ou menos como vai ser o episódio. Eu separei algumas perguntas interessantes, como é um tema bastante rico, eu acho que vai ser bem legal aqui falar umas perguntas mais específicas. E eu trouxe o pessoal aqui para falar comigo, mas primeiro a gente vai introduzir um pouco o tema, depois vamos falar sobre a inteligência artificial de uma forma um pouco mais geral, e no final a gente vai falar sobre a inteligência artificial mais focada nas indústrias. Então, gente, gostaria que vocês se apresentassem. Começa aí, Henrico. Bom, prazer. Meu nome é Henrico Zado Ferreira, sou cientista de dados aqui na Industrial e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu, bom, Henrique. eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Júnia Pimentel, eu sou head da área de IA aqui da Industrial. Bom, meu nome é William e eu sou um dos filhos da Júnia. Boa, Will. Boa, massa. Dá pra ver pela semelhança, inclusive. É verdade. Aparentemente foi adotado, né? Fazer o quê? Não é. Mas o amor tá aí, né? Sempre. Obrigado, mãe. Ai, meu Deus, muito bom. Eu amo esse time de A, cara. Não dá, não. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar perguntando pra Júnia. Eu queria que você explicasse de forma geral o que é inteligência artificial e pra que ela serve. Cara, inteligência artificial, explicando de uma maneira bem básica, é minha paixão. Brincadeiras à parte, a inteligência artificial é uma área de pesquisa, uma área da ciência, vamos dizer assim, que é um mix da ciência de computação, por exemplo, com estatística. E com bases de dados muito robustas. Por exemplo, muitos dados, você pegar muitos dados, estatística e a parte de computação, nós temos a inteligência artificial. E para que ela serve? Basicamente para resolver problemas. Então, eu gosto muito da definição de que a inteligência artificial é a arte de pegar os dados e, a partir dos dados, gerar informação útil. Então, acho que é um bom resumo. E aí, na inteligência artificial, a gente também vai ter algumas áreas como o machine learning e o deep learning, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Legal, massa. E aí, para contextualizar um pouco o pessoal, eu queria que vocês contassem um pouco a história da inteligência artificial, né? Qual que foi a história, quando que ela surgiu e tudo mais? A história da inteligência artificial é algo bem interessante, na verdade, porque nesses últimos anos a gente tem ouvido falar bastante, tá bem alta, mas na verdade não é um campo tão novo assim. A primeira vez que a gente ouviu o termo inteligência artificial foi em 1956, lá na década de 50, então faz bastante tempo. Não é tão novo assim, né? Pois é, e até antes disso, né, já tinham pesquisas da área. Então, em 43, a gente já começava a querer simular como que era o funcionamento de um neurônio humano, matematicamente. Em 50, tem um artigo do Turing, que é um dos pais da computação, que ele começou a se questionar, será que a gente consegue, de fato, ensinar uma máquina e simular inteligência numa máquina? O interessante, inclusive, desse artigo do Turing, que quando o começo do artigo é máquinas podem pensar? É exatamente a primeira pergunta que ele faz no artigo. Então, isso... Inclusive, veja um filme aí, tem o filme sobre o jogo da imitação, jogo da né? imitação. Exatamente. Muito bom. Sim. Isso aí. Esse filme é muito legal. E aí, no início, né, a comunidade acadêmica ficou muito empolgada com essa ideia. Muitas pesquisas foram desenvolvidas. Só que a comunidade acadêmica também fazia muitas promessas muito grandes. Alguns pesquisadores, eles acreditavam que em cerca de 15 anos a gente conseguiria já simular por completo a inteligência humana em máquinas, a ponto dela ter consciência. Só que essas promessas, elas não conseguiram ser cumpridas, muito por causa do poder computacional da época. E aí a comunidade foi começando a descredibilizar um pouco a inteligência artificial. Então, ali no início da década de 70, a gente entrou num período que a gente chama de inverno da IA. Que as pessoas, elas acabaram não mais acreditando que era possível simular a inteligência humana em máquinas. A ciência, né, da inteligência artificial acabou sendo considerada uma pseudociência. Nem ciência era considerada pela própria comunidade científica. Nossa. Isso durou mais ou menos ali até meados da década de 90, onde a gente começou a ter um pouquinho mais de poder computacional. Algumas pesquisas foram muito relevantes. E aquelas pesquisas que eram tão grandes, elas passaram a ser um pouco menores, só que um pouco mais práticas. Não prometeu o mundo, né? Justamente. E aí, o boom que aconteceu mesmo foi agora, depois de 2010, basicamente. Então é bem recente. E é por isso que a gente tá tão em alta, a gente conversa muito sobre isso.
E por que esse boom foi acontecer agora? Por causa de algumas coisas. Poder computacional, então tiveram algumas pesquisas que possibilitaram usar placas de vídeo, GPU, para melhorar ali, acelerar um pouco o processo de treinamento dos modelos. Obrigada, público gamer. Obrigado, público gamer. Caraca, tudo contribui, né? Pois é. Sim. E eu acho que o principal, inclusive, foi a quantidade de dados. Porque com o avanço da tecnologia, a gente tem gerado muito dados. A gente está gerando nesse momento, conversando aqui, Sim. de N maneiras possíveis. E se mostrou, assim, necessário a gente conseguir lidar com uma quantidade exorbitante de dados que o ser humano não consegue lidar. Então, teve incentivo, teve poder computacional, teve alguns artigos muito importantes. A necessidade. A necessidade. Também, né? Porque não é fácil, né? Imagina, se você tivesse, por exemplo, que processar tudo que você tem que fazer todo dia no seu trabalho, se não tivesse ajuda, por exemplo, do celular para você comunicar com outras pessoas, como que você faz a comunicação de tudo? É necessário, não é simplesmente... É incrível, literalmente a gente se apaixona falando. Outra coisa que é interessante também, que assim, a gente fala muito de inteligência artificial na pesquisa, qual a história da inteligência artificial no ramo, vamos dizer assim, científico mesmo. Mas é muito legal a gente pensar que a inteligência artificial também surgiu, por exemplo, literatura, filmes. Sim. Então, só para você ter uma noção, em 1950, o Isaac Asimov já falava de robô. Aquele Eu, Robô. Isaac Asimov, em 1950, falava de as 3 leis da robótica, falava o que é um robô inteligente, essas coisas. Então, não fala muito cientificamente, não fala que você vai precisar fazer isso para ter esse robô, não. Mas já tinha uma ideia de uma inteligência na máquina. Então, filosofia. Exatamente, algo mais filosófico, vamos dizer assim. A literatura sempre lidou com esse tema de um ponto de vista um pouco mais filosófico. Se eu não me engano, em 39, se não me falha a memória, teve o Mágico de Oz. Né, que tinha lá o Homem de Lata, que era justamente uma inteligência artificial. Ele era um objeto inanimado, que ele tinha uma inteligência teoricamente humana. E tinha toda ali discussão em cima daquilo. Então, acho que partiu antes da ciência, partiu da literatura. Exatamente. Partiu da ficção científica. Legal. Os filmes retratam muito isso, né? Sim. É muito bacana isso. Uma outra coisa que, na hora que você tava falando, eu ia falar, que me incomoda muito esse negócio de ter muitos dados. Só um parênteses aqui. Gente, o meu Google, ele tá pedindo pra eu pagar o plano lá, mensal, toda hora, porque eu tenho muitos dados. E eu fico, não vou apagar, não. Vou apagar tudo que eu tenho. Enfim, Agora, a gente falou aí sobre inteligência artificial e tal, mas eu acho que o ponto mais interessante é saber qual que é a principal diferença da inteligência artificial para a inteligência humana, já que o objetivo da inteligência artificial é simular a inteligência humana. Qual seria essa diferença? Então, sinceramente, eu acho que a diferença entre a inteligência artificial e a humana é justamente o hardware, né? Porque o nosso cérebro, ele tem mais de 80 bilhões de neurônios, que é praticamente um núcleo, né, de computador. Imagina se tivesse um computador com tantos núcleos, assim. O tanto de poder computacional que ele teria. Justamente isso, básico disso também. E com relação à consciência também, como que a gente consegue generalizar algumas coisas? A máquina, a gente precisa indicar agora, hoje, atualmente, a gente ainda precisa indicar para ela como que ela vai realizar uma tarefa, como que ela vai realizar determinada atividade, e a gente tem que guiar ela por algum objetivo. É possível de fazer isso de outras formas, mas a gente normalmente precisa explicar para ela, olha, eu quero que você otimize isso, eu quero que você trabalhe dessa forma para você resolver este problema. A gente não é assim, a gente não precisa saber qual é o objetivo que a gente precisa melhorar, qual que é a habilidade que a gente tem que fazer. A gente faz isso naturalmente, de forma muito intuitiva. E é engraçado também de pensar de diferença. Também é muito legal pensar em semelhança, né? Porque quando a gente fala de... beleza, a gente tem esse ponto que é a diferença, mas o que a gente tem de semelhança entre essas duas coisas? Justamente, inteligência artificial e inteligência humana tem de igual, idiota que eu vou falar, mas a inteligência. Quando você vai... Mas só fazer um parênteses sobre isso, que é interessante a gente pensar na forma como a inteligência é gerada. Sendo um pouco mais filosófica. E tanto a inteligência artificial quanto a inteligência humana, ela é gerada a partir de experiência. Seja na escola, seja a sua experiência no trabalho, em casa. No computador vai ser a experiência que a gente vai fazer ele passar, né? Nós ali estamos decidindo qual a experiência que eu quero que a minha inteligência aprenda, a partir de qual experiência. E, para mim, eu acho que a principal diferença para mim, as principais, né, são duas. Inteligência emocional e senso crítico. Sim. A máquina não vai ter.
Então, a máquina vai conseguir me dar uma resposta, a inteligência artificial vai conseguir me dar uma resposta a partir daquela experiência que eu treinei ela. Agora, a inteligência artificial não vai saber que fulano de tal, antes de chegar no trabalho, brigou com a esposa, teve que dar comida às pressas para a criança e chegou estressado no trabalho. Isso quem vai saber vai ser o gestor dele, que vai conversar com ele. Então, eu acho que tem essa diferença aí que é um pouquinho mais gritante, vamos dizer. Uhum. Por isso que se fala muito que a inteligência artificial precisa também da inteligência humana para dar certo, né? Para funcionar. Exatamente. Com certeza. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, na verdade. Né? Aquilo que o Henrico falou, ele pontuou, muito bem pontuado, inclusive, a inteligência artificial, ela tem um objetivo muito claro, sabe? A inteligência artificial não é tão inteligente assim. A gente faz ela para fazer algo específico. Eu quero prever aquilo. Beleza, ela vai prever aquilo. Não, eu quero identificar alguma coisa nessa imagem. Ok, ela sabe fazer isso, identificar alguma coisa nessa imagem. Nós não. Nós conseguimos interagir com o mundo com muita mais facilidade. Acho que talvez a diferença fosse um pouco por aí também. Entendi, legal. E aí, o que vocês acham, assim, que a inteligência artificial é capaz de fazer? Dentro do que a gente tem hoje, assim. O que vocês acham que dá pra fazer com a inteligência artificial? Cara, eu acho que tendo dados, tendo um problema a ser resolvido e tendo correlações entre esses dados e o que quer ser previsto, a gente consegue fazer com a inteligência artificial. Eu acho que o mais importante que a inteligência artificial, assim, realmente consegue fazer e é útil para nós, além de processar uma quantidade assim, ignorante de dados, gigantesca, e a partir disso gerar uma informação útil para a gente, ela também consegue automatizar muitos processos que muitas vezes são totalmente manuais e braçais, que são cansativos para o ser humano. Então, às vezes, é uma otimização que você precisa fazer ali que, cara, posso fazer? Posso. Talvez eu demore muito e vai ser cansativo. Ou então, imagina só que eu tenho um Excel, milhões de linhas, milhares de colunas, e eu vou ter que ler aquilo ali tudinho e tirar alguma informação interessante pro meu trabalho a partir daquilo. Eu não sei vocês, mas eu não vou fazer. Mas a inteligência artificial consegue. Pensa assim, você prefere ficar esse tempo todo tentando achar essa resposta, ou você prefere pegar essa resposta e fazer algo útil através dela, depois que você tem ela, graças à inteligência artificial? Acho que é isso que a inteligência artificial se propõe a fazer. Ajudar a gente a alcançar coisas melhores. Isso, em geral, para tudo. Legal. E aí, o que vocês acham que não é possível fazer com inteligência artificial? Aí pode sonhar mesmo. Eu acho que é muito na linha do que a Júnia falou no início, que hoje em dia a gente não consegue simular a inteligência humana em sua completa amplitude. Então, a máquina hoje não tem consciência do que é o mundo. Por exemplo... De que ela mesma é a máquina, né? De que ela mesma é uma máquina. Não tem consciência. Quando a gente faz, por exemplo, um modelo para prever... para identificar se há ou não, sei lá, alguém da indústria numa foto. A máquina vai identificar se há ou não alguém da indústria numa foto. Mas ela sabe o que é indústria, o que é ser humano? Não, é matemática. Então, a gente não consegue trazer tanta abstração para dentro da inteligência artificial hoje. Então, acredito que seja nesse ponto aí o que a gente não consegue fazer hoje com IA. Eu acho que a resposta é hoje, né? Hoje, Hoje a gente, como eu falei, você tem que traçar um objetivo para a máquina. Por que ela quer fazer? Qual que é a meta dela? Como a gente passa isso, acho que também é uma limitação nossa, né? Hoje é uma limitação nossa do que ela não pode fazer também, porque inteligência artificial é tanto hardware, como que você vai estar estruturando ela, são dados, como que você vai estar alimentando a alma dessa inteligência, e algoritmo, que é como que você vai estar fazendo para que ela performe da forma que você quer. Então, faltando uma dessas coisas, é complicado mesmo de então, querendo ou não, a inteligência artificial ela é limitada, né? Porque tem gente que acha que é mágica. Não, tem gente que acha que é um outro ser humano ali, só que em forma de máquina. E não é assim, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Gostei dessa frase. Pega referência. Referências. Legal. E aí, me deem alguns exemplos do dia a dia que tem inteligência artificial. No nosso dia a dia mesmo, assim. Que vem na cabeça. Acho que tudo. Tudo? Eu acho que o mais comum, assim, que vocês vão ouvir falar... por exemplo, serviços de streaming que vocês utilizam, eu tenho certeza que utilizam, ele vai ter o sistema de recomendação. E esse sistema de recomendação vai utilizar IA.
Então, todos os dias você vai estar ali, ó. E eu tenho certeza que seu YouTube já tá viciado em alguma música. Sabe Ou quando talvez você tá- nesse podcast. Espero que esteja. Sabe quando você tá afim de comprar celular e você pesquisa lá no Google, celular, não sei o que lá. Aí você vai ver um vídeo no YouTube e aparece o celular magicamente do lado? Sistema de E recomendação. quando você fala alguma coisa e aparece no celular depois? Cara, Então, isso aí... Isso aí. É. Assusta, né? Então, mas tem AI também. Olha só, gente. O próprio Google, quando você pesquisa alguma coisa, por que aparece aqueles milhões de respostas tão rápido automaticamente? É uma busca, é uma inteligência que trouxe aquilo lá pra você. É muita coisa, tem muita coisa que é palpável no nosso dia a dia. Reconhecimento facial Reconhecimento também. facial, quando você vai fazer uma certificação com o banco, ele já tem essa tecnologia. E é legal também, assim, quando a gente fala de reconhecimento facial, é IA, mas muitas vezes pode não ser machine learning. Sim. Pode ser Sim. apenas visão computacional. Então, Legal. isso é legal também. Assim, de qualquer forma, é inteligência artificial. Como? Só Deus sabe. E a gente. Mas pode Mas- ser diversos tipos diferentes de inteligência artificial. Então, qual que é a diferença entre machine learning e inteligência artificial? Cara, eu amo essa pergunta. Porque já fizeram ela pra mim muitas vezes, né? Bom, eu vou fazer aqui contar uma historinha pra todo mundo que estiver assistindo a gente lembrar do ensino médio. Então, resgata aquela memória sua na aulinha de matemática que o professor falou, gente, isso aqui é diagrama de Venn. Então, desenha um círculo gigantesco e nesse círculo grandão vai ter a IA. Então, a inteligência artificial é aquela área grandona, igual eu expliquei, e ela vai estar aí na sua, sei lá, lindeza, vamos dizer assim. Dentro da inteligência artificial, lembra do diagrama de Venn, a gente vai ter um outro círculo um pouco menor, que é uma área dentro da inteligência artificial. Esse círculo um pouco menor se chama machine learning. Ou seja, machine learning é IA, mas não é toda IA. E dentro do machine learning a gente vai ter o deep learning. E aí, o que é o legal? Assim, a inteligência artificial, eu gosto de dizer que assim, a inteligência artificial, ela tenta imitar, né, o cérebro humano de que forma? Por exemplo, quando eu olho um passarinho, eu sei que ele é um passarinho. Você olha um passarinho, tá voando? Pode ser avião, mas passarinho. Da mesma forma, que eu olho um passarinho, eu sei porque eu sei. Mas que matemática vai modelar aquele passarinho? Quando eu olho uma reta, eu sei qual que é a equação da reta. Mas a equação do passarinho eu não sei. Então, quem vai ensinar a minha inteligência artificial que aquilo ali é um passarinho? O machine learning. Então, basicamente, o machine learning são conjuntos de algoritmos que eles geram a inteligência. Eles fazem a máquina ter a inteligência. Então, Perfeito. Foi boa explicação? Deu pra entender? Sim, adorei. Então tá bom. Deu. Aí você falou do Deep Learning, que tá dentro do Machine Learning. Explica Isso. um pouco melhor o que é o Deep Learning pra gente. O Deep Learning, ele é uma área dentro do Machine Learning. Vocês já viram falar de redes neurais, né? As redes neurais, que são algoritmos de Machine Learning para gerar essa inteligência, que são realmente baseados na rede neural do nosso cérebro, nas redes neurais do nosso cérebro. Então, basicamente, o Deep Learning é o quê? Uma rede neural grandona. Então, você imagina que a gente vai ter uma rede neural um pouco menor, e aí a gente tem uma rede neural que a gente chama de Perceptron, tudo bem, beleza? E aí a gente começa a ter uma rede neural um pouco maior. Para quê? Para poder ter realmente mais poder. Então, a gente começa agora, precisamos de bases de dados muito maiores. A gente consegue alimentar essa rede neural com bases de dados grandonas e ela começa a conseguir processar esses dados sem tanto... Assim, tem que ter o pré-processamento, mas sem tanto pré-processamento. Então, realmente, o Deep Learning é um aprendizado profundo, é um aprendizado por camadas. Então, a gente vai ter ali, várias camadinhas, cada camadinha vai fazer algum tipo de processamento diferente e juntando todas essas informações, ela vai gerar um resultado. Então, a gente começa a fazer processamentos em níveis ali, algo mais profundo mesmo. Algumas legal. camadas seriam meio que responsáveis por tomar algumas decisões. Quanto mais profundo você entra na rede, as decisões elas acabam sendo mais específicas, Mais mais complexas. complexas. E no conjunto, como o cérebro humano, os nossos neurônios também ativam de forma separadamente, a gente chega na tomada de decisão. É legal também falar que o Perceptron, que a Ju comentou ali, ele foi inventado desde, se não me engano, em 1940, né? 43. 43, O exatamente. primeiro Caraca. neurônio O primeiro artificial. neurônio artificial. Ele foi inspirado no neurônio. O Perceptron, ele é inspirado Doideira. no E tem os neurônio. Então, a gente axons, tem tudo pensar direitinho, em né? tudo. É muito antigo esse estudo. Como o Will falou muito bem disso tudo. E é exatamente isso que eles falaram. É tudo uma camada que a gente pensa baseado nisso e essa
possibilidade de você ter mais camadas, mais neurônios, entre aspas, são os perceptrons, podendo se comunicar e dialogar, eles conseguem fazer com que as relações criadas pelos dados que a gente está inserindo nessa rede, eles consigam ser muito mais complexas. E acaba criando relações e características, extrair mesmo relações e características desses dados que, anteriormente, às vezes, humanamente não seria possível, sabe? Não seria muito mais trabalhoso, muito mais difícil e talvez impossível de você conseguir criar essas complexidades que é muito importante na detecção do problema que você vai estar trabalhando. Mário, só fazendo um paralelo também, que assim, só para vocês entenderem o quanto que realmente as redes neurais são inspiradas nos seres humanos mesmo. Você vê que o ser humano é uma máquina incrível. Então, por exemplo, existem as redes convolucionais, né? E essas redes convolucionais, normalmente a gente utiliza, né, uma camada convolucional para poder... O que é rede convolucional? Vou explicar isso agora. Normalmente a gente utiliza elas para poder mexer com imagem, vamos dizer assim. Quero fazer uma classificação de gatinho e cachorrinho. Então, uso ali uma convolucional para poder fazer realmente mapear a imagem bonitinha e tudo. E só para você ter uma ideia, a rede convolucional, né, ela foi inspirada no córtex audiovisual humano. Então, é exatamente um pouco dessa ideia do Deep Learning, assim, de... Cara, camadas mais externas do córtex audiovisual vão processar algumas características mais rasas, vamos dizer assim, do que a gente enxerga. Vai ser algo mais simples. Por exemplo, isso aqui é uma borda. Isso aqui eu sei que é quadrado. Mas, por exemplo, a partir do momento que você vai entrando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais, a gente começa a ter os detalhes mais complexos. Por exemplo, isso aqui é homem, é uma mulher, gato é cachorro. Então, é tudo inspirado no cérebro humano. Isso que eu acho que é mais fascinante de tudo. Por isso o nome, né? Inteligência artificial. Exato. Legal. Pegou o tom. E aí, hoje, né, a indústria trabalha desenvolvendo projetos de inteligência artificial para indústrias, né? Então, tudo que a gente falou aqui agora é uma parte um pouco mais geral e exemplos do dia a dia. Mas a gente sabe que também é possível aplicar essa tecnologia nas indústrias, né? E aí... Eu queria, Júnior, que você explicasse um pouco e falasse um pouco dos projetos que vocês estão desenvolvendo e quais são... como que você pode aplicar esse tipo de tecnologia nos processos industriais. Belezinha. Bom, até o momento, né? Vou dizer o que a gente tem até o momento. Tá. Então, não estamos restringidos a isso. Bom, a gente trabalha com 3 principais frentes no momento. A primeira delas, né, é o que a gente chama de sensores virtuais. O que é um sensor virtual? A gente acaba tendo o trabalho, né, a gente pega uma variável importante de um processo industrial e a gente modela essa variável importante do processo industrial a partir de outras variáveis do processo que influenciam nela. Então, a gente pega um amontoado de dados, muitos dados, para modelar alguma variável específica de um processo que seja muito importante, que é o que a gente chama normalmente de KPI. Então, por exemplo, a gente tem aqui o kappa. A gente faz, né, um preditor do kappa. O kappa é uma variável do processo de produção de celulose, para quem não sabe. Indicador. Isso aí, o kappa é uma sim. variável de qualidade do processo de celulose, que ele dita a quantidade de lignina que ainda tem na polpa. Isso vai sair bem relacionado, né, com qualidade da polpa, questão da coloração. E essa variável, como eu disse, ela é uma variável de qualidade. Não é uma variável de controle, ou seja, eu não consigo falar, eu quero kappa tanto. Aí vai lá e gira o som. Sim. Não é assim. Ela mede, é igual um KPI mesmo, igual o Henrique falou. Exatamente. Então, Sim. todas as outras variáveis do processo vão influenciar o valor do kappa. Sim. Então, o que eu faço? Eu pego vários dados do passado, momentos do passado que eu tenho um kappa, e falo, olha, quando a planta industrial estava dessa forma, o kappa foi X. Quando ela estava de outra forma, o kappa foi Y. E vou ensinando o meu machine learning, ou meu deep learning, que seja, dessa forma. Para depois ele falar o quê? Do jeito que os dados estão agora, isso em tempo real. Irmão, é o seguinte, os dados estão assim agora. Vou te dizer que daqui a 2 horas seu kappa vai estar em Z. Você quer que ele fique em Z? Se não, faz alguma coisa aí. Então, basicamente, a gente adiciona previsibilidade. Eu vou prever uma variável importante com antecedência a partir das outras variáveis da planta industrial. Tá aí mais um exemplo que o que a gente pode fazer com IA, prever o futuro. A gente prever o futuro nesse caso. Exatamente. Como a Júnia já bem disse. Pessoal, você tem que filtrar um pouco o que eu falo, gente. E a nossa segunda abordagem que a gente tem é o otimizador de cronogramas. Basicamente, a ideia dele é facilitar o sequenciamento e a programação de ordens de manutenção industrial. Tá, o que é isso? Basicamente, a indústria tem uma rotina de manutenção.
E aí, nessa rotina de manutenção, né, tem as ordens de manutenção, aquilo que precisa ser feito. E aí eu vou ter capacidade de recursos. Por exemplo, eu tenho X escadas. Como é que eu tenho que usar elas? Eu tenho essa capacidade de recurso, eu tenho um sequenciamento que às vezes é obrigatório. Por exemplo, eu tenho que pintar a parede. E eu também tenho que construir a parede. Eu posso pintar antes? Por favor, respondo que não. Não. Então, esse sequenciamento obrigatório também tem que estar, né, ser levado em consideração na hora de montar um cronograma. Então, imagina só que eu tenho, por exemplo, um tempo fixo. Então, essa manutenção de rotina tem que ser feita durante a semana. E durante essa semana, eu tenho um backlog de ordens de manutenção, que o backlog de ordens de manutenção são a lista das ordens de manutenção que precisam ser feitas. Então, o que a gente faz? Ao invés da pessoa ficar ali botando, a parede tem que construir antes da pintura, tem que fazer isso antes disso, eu tenho tantas escadas, o que a gente vai fazer? Essa parte de sequenciamento, essa priorização que era feita de maneira manual e cansativa, a gente faz ela antes da otimização. E aí, logo depois que a gente sequenciou tudo bonitinho, priorizou tudo bonitinho, a gente otimiza um cronograma. E esse cronograma gerado no final, ele vai, por exemplo, alocar o máximo possível de ordens de manutenção em um tempo que foi pré-estabelecido. Então, eu vou conseguir fazer o máximo possível de maneira otimizada e, por exemplo, utilizando o máximo de recursos que eu tenho disponível. Não vou ter recurso ocioso. Então, esse é o nosso otimizador de cronogramas. Legal. E, por fim, não menos importante, a gente tem uma solução de detecção de anomalias. Como assim? Vocês podem imaginar que num processo industrial, isso eu falo de maneira geral, tá? Qualquer um, pode acontecer problemas. Como na nossa vida. O exemplo do secador de cabelo que eu dei no último podcast. Então, a gente tem ali um histórico de vezes que um problema muito ruim na indústria aconteceu. E aí, basicamente, o que a gente vai ensinar para a inteligência artificial agora? A partir daquele amontoado de dados de novo, eu faço assim, com esses monte de dados aqui, nesse momento aconteceu um problema. Agora, quantos dados estavam dessa outra forma, não deu problema. Curioso, né? E eu vou ensinando o computador assim, né? Desse jeito dá problema, desse jeito não. E assim, a inteligência vai aprendendo padrões. Para quê? Para no futuro, em tempo real, ele vai fazer assim, tô recebendo esses dados em tempo real. Tá aparecendo aquele padrão que eu aprendi lá no passado, que quando continua assim, vai dar problema. Então, o que a gente faz? A gente consegue predizer uma anomalia com tempo hábil para uma manobra operacional. Então, eu vou falar que vai dar um problema com tempo suficiente para poder você fazer alguma coisa para ele não acontecer. Legal. Então, essas são as 3 principais abordagens que a gente tem. Perfeito. Espero que não tenham ficado entediados. Nossa, você explicou perfeitamente as 3, de verdade. Eu acho que... Muito bom. Trabalho muito com bom. isso. Que bom, que bom. Aí, vocês falaram aí, então, que vocês pegam os dados e tal. Eu queria entender quais são os tipos de dados que vocês utilizam geralmente, assim, para fazer. Então, existem 2 momentos, né? Existe um momento que a gente está estudando e treinando a rede para que ela possa realizar determinada tarefa que a gente quer que ela faça. E durante este momento, a gente pega praticamente qualquer dado. A gente pode pegar de planilhas, a gente consegue pegar de bancos de dados da própria empresa para trazer para nossa, a gente conseguir trabalhar nisso. Pegamos arquivos de texto, podemos pegar inclusive e-mails, já fizemos isso já uma vez, de pegar próprios e-mails, dados crus disso. Você tem que tratar esses dados também, logicamente, né? A gente faz isso primeiro para pegar. Depois a gente faz todo o processamento, como a gente trabalha, transforma, analisa eles. Isso é uma etapa que a gente pode falar depois disso. Mas para pegar, a gente precisa fazer isso para o treinamento. E basicamente a gente faz isso para essa etapa. Mas existe uma etapa posterior e mais importante, que é o que a gente vai fazer quando as coisas estiverem ao vivo. Porque, por exemplo, beleza, você está me passando essa cartinha aqui para eu entender quanto que vai acontecer uma coisa. Eu uso essa cartinha, faço uma predição e digo para você. O que acontece se você não me passar essa cartinha? Eu não vou ter como fazer uma predição. Então, é importante que no segundo momento e posterior, a gente consiga dialogar com os clientes ou qualquer pessoa que seja, uma forma de transitar esses dados, trafegar esses dados para que a gente consiga receber eles e trabalhar na mesma pipeline que a gente já fez no treinamento anterior, para que o modelo ele tenha a mesma sequência de atividades e dados que ele aprendeu e se acostumou a utilizar para realizar o que ele foi preparado para isso.
Entendi, legal. E aí, então, basicamente, esses dados podem ser planilhas, e-mail, TXT, qualquer coisa assim. Legal. Sim. Massa. E aí, bacana. Eu acho que agora eu queria saber um pouco sobre os tipos de inteligência artificial que vocês utilizam, né? Porque eu sei que, tá, tudo bem, a gente tem o machine learning, mas dentro do machine learning, dentro do aprendizado, você tem diferentes tipos de aprendizado, né? Vocês podem explicar aí um pouco a diferença de cada um e qual vocês utilizam para fazer os projetos aqui? Acho que aí é segredo, não? Brincadeira. Então, essa hora a gente para. Cancela o podcast. É assim, a gente não tem nada muito específico, na verdade, então depende muito do problema. Uma etapa inicial, acredito que seja justamente essa etapa de coleta de dados. A gente estuda tanto os dados que estão em posse, né, da indústria, quanto o problema que a gente quer resolver. E a partir dali a gente toma uma decisão. Mas a gente usa muita coisa, na verdade. Eu acho que a maior parte das nossas soluções está pautada no aprendizado de máquina supervisionado. Que justamente seriam aqueles... Os regressores que a Júnia acabou de falar. Então, nossos sensores virtuais seriam esses regressores. Os classificadores, que conseguem classificar situações anômalas, né, situações ali... eventos específicos dentro do processo industrial. Mas a gente também não fica só nessa parte de supervisionado, a gente também utiliza modelos não supervisionados, seja durante o pipeline mesmo, no processamento de dados. Cada etapa que você comentou, tem que processar esses dados. A gente pode utilizar também esse outro tipo de machine learning, que é o não supervisionado, para realizar isso. Ou quando a gente quer trazer alguma informação também sobre a qualidade, ou então algumas características dos dados, a gente também utiliza não supervisionado. E a gente também não fica só restrito a machine learning. Assim como a Júnia comentou, a gente tem o machine learning, mas a inteligência artificial é muito maior. Então, acho que um ótimo exemplo disso são nossos otimizadores, que usam algoritmos de otimização para cumprir para lidar com aquela dor da indústria que a Ju bem explicou. Então, a gente usa muitas coisas, na verdade. Entendi. Que não é exatamente machine learning, né? Essa parte de algoritmo de otimização não é machine learning. O machine learning, assim como a galera comentou, é mais aquela parte de... aprendizado. Isso. Fazer com que a máquina aprenda por meio das observações do dado. O algoritmo de otimização não, ele enxerga o padrão de uma outra forma. E, assim, vocês conseguem me explicar de uma forma simples o que é um aprendizado supervisionado e o que é um aprendizado não supervisionado? Assim, a área de inteligência artificial, ela é cheia de nominhos. Nominhos, E esses são mais 2 nominhos, né? Ela é uma classificação que a gente dá para o tipo de modelo, na verdade, para o tipo de aprendizado. E ela tem a ver com a supervisão humana durante o aprendizado da inteligência artificial, no caso do aprendizado de máquina. Então, quando tem supervisão humana, é supervisionado. Quando não tem, é não supervisionado. E essa supervisão... Sim. E essa supervisão normalmente vem por meio de uma variável, que a gente chama de variável alvo, ou target, que ela contém a informação para que o modelo saiba aonde ele deveria chegar, dados os dados de entrada. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo um modelo aqui para prever se tem ou não gatinhos numa foto. Então, para treinar um modelo supervisionado, eu entraria com a foto, seriam meus dados de entrada, e eu teria que informar para ele, olha, nessa foto que você está vendo, você vai ter que falar se tem ou não. Mas no final, essa foto na verdade tem. E aí, dessa forma, o modelo ele consegue saber quais decisões que ele tomou que afastou ele de acertar aquela predição ou que aproximou ele de acertar. Então, a supervisão vem por meio dessa variável. Já o não supervisionado, a gente não tem essa variável. Então, a tarefa é um pouco diferente. O modelo, ele procura, dentro do banco de dados, algumas características inerentes ao próprio banco de dados. São características do processo como um todo. Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele separa aquelas características. Por exemplo... Ele meio que aprende sozinho? Mais ou menos. Posso dar um exemplo? Imagina só que assim, você nunca foi na feira na sua vida e você nunca comeu batata. Aí você chegou na feira, tem uma barraca de batata. E aí tem 3 tipos de batata diferentes. Eu vou falar quais são, mas você não sabe. Tem batata baroa, tem batata doce, batata inglesa. E aí ninguém nunca te falou isso na sua vida. O que você vai fazer? Cara... Você precisa separar elas, assim. Olha, as batatas que forem de mesma natureza, você separa. Aí você vai colocar, essa aqui parece com essa parece com essa e essa parece com essa. Sei que cada uma delas? Não, mas sei que elas se parecem. Parabéns, você é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Então você vai olhar a cor, vai olhar bom, adoro essas histórias da Júnia. Justamente, só você vai olhar a cor, você vai olhar a forma. Então, o modelo, ele não sabe isso. Ele faz agrupamento por semelhanças, por exemplo. Perfeito. Sistemas de recomendação podem ser assim. Sim.
Legal. E aí cabe depois ao cientista de dados identificar esses padrões e utilizar do jeito que ele quer utilizar. Poxa, massa, bacana, legal, legal. E aí, você falou sobre regressores e classificadores. Alguém consegue explicar para mim mais ou menos o que é cada coisa? Que é isso? Aí são outros nominhos, Nominhos. muitos nominhos. E essas classificações estão mais a ver agora com o tipo de dado que a gente está querendo prever. Então, se o modelo ele tem como objetivo prever um número qualquer dentro de um intervalo, por exemplo, eu tenho um intervalo aqui que eu quero prever uma variável, uma pressão dentro da planta industrial. Essa pressão, ela normalmente fica entre 0 e 10, 0 e 15. Então, é qualquer número. É 2, 2,2, 2,225. Então, o modelo ele tem que, a partir da base de entradas, prever um número qualquer dentro desse intervalo. Isso a gente chama de regressão. Ele meio que aprende a curva que caracteriza aquela pressão. Equação de reta na escola. Te dão 2 pontinhos, tem que traçar a reta. Parabéns, você fez a regressão. Você não sabe qual é essa curva, mas ele sabe. Legal. Agora, a classificação não. Ele não é mais esses dados contínuos. Eles são mais discretos. Por exemplo, o exemplo do gatinho tem gatinho, não tem gatinho. São rótulos, né? São classes. Um módulo de falha, por exemplo, de um equipamento mecânico, módulo de falha 1, 2 ou 3. Então, esse seria um classificador. Por exemplo, tem ou não uma falha. Ou então é a batata baru. É isso que eu ia falar. É a batata? É a batata inglesa? É a batata baru? Qual que é, né? Isso é um exemplo de classificação mesmo, como eu falo. Então, seria basicamente isso. Também nominhos. Entendi. Da forma que a gente conseguir separar. Se você tiver treinado o modelo falando quais são as batatas. Isso. Importante ressaltar. Importante. Entendi. Tem suas etapas para serem feitas. Legal. E aí, na hora de fazer o projeto, né? Então, vocês têm um problema, vamos lá, vocês têm um problema na indústria. Como vocês identificam qual é o tipo de inteligência artificial que você vai utilizar? Qual que é o modelo que você vai utilizar? Como vocês sabem qual é a abordagem que vocês vão utilizar naquele problema? Então, modelo é a ponta final da lança de todo esse processamento que a gente faz, e tem inúmeras. Mas é muito importante falar que o processo começa muito antes disso. Começa desde aquela etapa de coleta que a gente falou e eu diria até antes disso. Depois que você pega essa coleta, é muito importante você ter o know-how de como que essa coisa é feita, de como esse processo acontece. Você pegar os dados e jogar para o modelo é uma coisa. Agora, você pegar esses dados, você tratar eles para que eles sejam melhor interpretados pelo modelo, faz toda a diferença no resultado que você vai ter no final. Então, por isso, quando a gente pega um processo para a gente estudar, aprender, desenvolver uma solução para isso, a gente sempre tenta ter um trabalho mesmo de 4 mãos com os nossos clientes, porque eles são os experts do assunto que a gente domina, para a gente tentar aliar o conhecimento deles da área com o nosso conhecimento de machine learning. A gente tem esse processo de coleta de dados e de conversa, de trabalho mesmo 4 mãos. A gente começa a entender qual que é as dinâmicas do processo, a gente começa a analisar, transformar, limpar, processar e pegar insights mesmo das variáveis que eles mandaram para a gente, baseados também nesses conhecimentos que a gente tem em uma seleção de variáveis que a gente faz. A gente faz isso, faz todo esse processamento, vê, beleza, poxa, eu acho que a saída do modelo que eu quero é essa daqui, vai sair melhor para esse tipo de modelo. Talvez seja melhor para essa abordagem. A gente começa a analisar isso e faz testes também com isso para ver como que as coisas se saem. E guiando nisso, a gente consegue, por fim, escolher, olha, para esse modelo aqui eu acho que essas variáveis, esse conjunto de variáveis, essas variáveis que fazem sentido, que a gente dialogou com o nosso cliente, a gente consegue inserir elas dessa forma para receber essa saída, ou a gente vai usar essas outras aqui transformadas e limpadas, criamos novas variáveis também para que façam sentido ainda mais o processo e consiga ficar mais, literalmente, mastigado mesmo para o modelo, as coisas que a gente vai passando. E no final é isso, a gente tem toda essa ponta de lança que no final basta deployar, subir isso para a nuvem e começar a trabalhar online. E, assim, a definição do modelo vai muito do que... Qual é a dor do cliente, sabe? Sim. Então, por isso que a gente faz essa imersão técnica. Às vezes, quando a gente chega em um novo cliente, acontece da gente não saber exatamente o que a gente vai atacar, qual vai ser a solução. Mas a gente sabe que ele tem uma dor. E quando a gente analisa qual é essa dor, é aí que a gente começa a pensar qual vai ser o modelo final. Por exemplo, poxa, o problema dele do cliente é que está tendo muita manutenção não prevista. Então, poxa, será que eu tenho que
começar a detectar problemas, anomalias, ou então, olha, tem uma variável aqui que é totalmente relacionada ao custo do processo. Essa variável tem que ser controlada, eu tenho que saber, eu tenho que ter previsibilidade dela. Então, poxa, eu acho que eu vou usar um regressor aí. Então, vai muito de qual é a dor do cliente. É por isso que eu acho muito interessante que nosso time de ciência de dados, assim, nosso time de IA, ele basicamente é formado por engenheiros. Então, eu acho que a gente trabalha com os dados, a gente vai programar? Vamos botar um fonezinho de ouvido, ouvir música, programação. Só que a gente também tem que entender do processo. Então, é assim que a gente decide. Entendendo qual é a dor. Entendendo o que ele quer resolver. E o que vai ajudar a vida dele. Massa, e tem algo legal. muito interessante no que o Henrico falou, que nem falou, o modelo é o finalzinho. Acaba que é a parte que mais... É a pipeline, né? Que acaba que precisa mais de poder de processamento computacional, é o treinamento do modelo, mas a maior parte do tempo a gente gasta antes, na verdade. Meio que o seu modelo ele vai ser tão bom quanto os seus dados forem bons. Então, a gente investe muito tempo nessa parte aí de pré-processamento. Entendi. Então, assim, resumindo um pouco toda essa metodologia de vocês, qual que é a pipeline, assim? Qual que é a metodologia de forma resumida, assim? O que vocês fazem primeiro, depois, até o final? Imagino que primeiro seja coletar esses dados, entender como a gente vai armazenar eles, interpretar eles e colocar eles da forma mais correta. A gente faz um tratamento disso baseado também nos limites do cliente, de como essas variáveis se comportam realmente. Junto a isso, fazemos o estudo, né, com os clientes. Fazemos análises, transformações, processamentos dessas variáveis. Pegamos a nata dessas variáveis, as melhores variáveis, vemos como elas se relacionam com o processo e também com a variável que a gente quer entender, quais que se relacionam com, por exemplo, poxa, quando temos esse evento crítico, essa variável que está muito acima do que o normal dela. Normalmente não é fácil assim, nunca é fácil assim, mas... Sonhos. Só um exemplo, seriam sonhos, coisa assim, mas fazemos isso. Analisamos, poxa, quando essa variável apresenta essa característica, o KPI que a gente está querendo analisar, ele cresce muito, ou abaixa muito. A gente faz essas correlações e pré-processamentos. E depois disso, depois que a gente tem essa nata de variáveis mesmo, a gente consegue passar isso para o modelo, que é também todo um estudo de qual que é o modelo que se adapta melhor a isso e consegue gerar os melhores resultados. Depois disso é toda uma etapa de como que a gente vai entregar isso para o cliente, que tem aquela parte de, poxa, ou literalmente online, né? Da gente conversar, pegar esses dados que a gente usou no treinamento, que tem que ser os mesmos dados, e ter isso de forma dinâmica o tempo todo, como um streaming mesmo, de pegando esses dados e conseguir passar isso para o modelo e entregar essa resposta que o cliente está querendo. Né? Legal, massa. E quais são os benefícios principais que vocês acham que prevê esses comportamentos futuros na indústria? Bom, eu costumo dizer que a inteligência artificial ela chega na indústria para facilitar a vida do operador. Então, a gente está aqui realmente para tornar a vida dele mais fácil. Então, quais benefícios, né? Eu acho que a gente adicionar previsibilidade a um processo, não só industrial, seja na vida. Né? Se a gente tem previsibilidade, se a gente conseguisse prever o futuro, a gente evitaria muita coisa. Então, adicionar essa previsibilidade faz com que a gente consiga, em um tempo hábil, evitar alguns eventos ou algumas situações que podem ser extremamente danosas para uma planta industrial. Então, a ideia é realmente que a gente consiga, evitando esses problemas ou então controlando uma variável, a gente consiga, por exemplo, um aumento de produtividade, a gente consiga reduzir custos, ou a gente consiga também, por exemplo, evitar uma manutenção que não está planejada. Imagina, deu um problema numa máquina, a gente teve que parar tudo. E se eu conseguir evitar isso? Ou se eu conseguir... Eu vou ter que parar de qualquer forma, vai dar problema. Beleza. E se eu conseguir me planejar para fazer aquela manutenção? Olha, eu sei que vai dar problema, então eu vou me organizar para poder o tempo investido ali ser o menor possível e não atrapalhar toda a minha rotina. Então, eu acho que esses são os maiores benefícios que a gente pode trazer para uma indústria. Perfeito, legal. Gente, o nosso tempo já está acabando. Eu queria finalizar com uma pergunta aqui meio polêmica. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês quando alguém fala que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos. Bom, eu acho que a tecnologia está aqui, não só a inteligência artificial, né? Mas toda a tecnologia está aqui para auxiliar a gente. Eu acho que, como o Will falou muito bem, eu concordo totalmente com o que ele falou, a IA, ela não é algo que vai substituir o seu emprego. Ela é uma ferramenta. A IA, ela tem que ser usada para que, em prol de você, do seu trabalho ficar mais fácil, o trabalho ficar mais assertivo,
você consegue pegar esse resultado que a IA consegue trazer para você e você pode otimizar, usar ele para fazer alguma coisa, você ser mais produtivo, trazer outros insights a partir disso. Eu acho que a IA consegue te trazer muito isso. Eu gosto muito da ideia também, assim, que, cara, seu computador não vai ter, como eu falei, não vai ter senso crítico, não vai ter emoção. E parece muito romantizado, mas é verdade. Muitas vezes a forma como você olha para uma situação no seu trabalho, você precisa ser humano para poder entender como você vai agir, como você vai se portar. Isso a máquina não tem. E o que o Henrico falou é exatamente o que eu penso também. O que a gente pode fazer com a IA não é tirar o trabalho, não é substituir o ser humano, mas talvez alocar o ser humano em uma atividade que ele precisa ser humano. Talvez não ficar fazendo aquilo braçal, que é tempos modernos. Trabalho mecânico. Mecânico. Então, a mesma coisa, essa visão que as pessoas têm, meu Deus, inteligência artificial, exterminador do futuro, ai meu Deus. Então, basicamente, é a mesma ideia que todo mundo tem quando chega uma tecnologia nova. Quando a gente volta para a Revolução Industrial, tempos modernos. Tava ali, ó, o carinha martelando ali. Parafuso. Pô, será que eu preciso disso mesmo? Eu posso vou colocar essa mesma pessoa para fazer um trabalho talvez muito mais produtivo ou até prazeroso para ela. Então, eu tô ajudando. Eu não tô tirando trabalho. Então, eu acho que a inteligência artificial, o pessoal, acho que tem essa ideia, porque o nome é bonito também, inteligência artificial, meu Deus. Mas é a mesma pegada de qualquer tecnologia nova que chega. É realmente o diferente. E às vezes o diferente assusta. Sim. Acho que esse fenômeno, né, de algumas profissões, elas acabam se extinguindo, outras aparecem, sempre aconteceu, na verdade. Sim. Então, por exemplo, início do século XIX, finalzinho, na verdade, o telégrafo, ele inovou a comunicação no mundo. E o operador de telégrafo, na época, era uma das profissões de maior renome que tinha. Hoje em dia, você perguntar a uma pessoa, ela mal sabe o que é um telégrafo. Sim. Então, acho que é natural. Talvez algumas profissões, elas vão sofrer uma migração, que nem a Júnia comentou. Sim, talvez sim. Mas substituir o ser humano, não. Eu também acredito que seja muito mais uma ferramenta do que uma substituição. Legal. Perfeito, gente. Muito bom. Olha, foi muito legal essa conversa. Acho que teve insights bem maneiros aqui. Muito obrigada por terem topado participar aqui hoje, tá, gente? Obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição. É isso. Obrigada, gente. Valeu. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.